iremos ler juntos. Diz assim o verso 1: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes: E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe, todos. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Podeis se sentarem. Deixe as vossas Bíblias abertas. Professores da classes infantis, ide ensinai. Hoje, aqui nessa lição 13, irmãos, nós vamos tratar sobre as particularidades do servo. A revista, como todos nós já sabemos, ela tem 3 objetivos. E eu peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas no livro de Marcos, no capítulo 8, do verso 1 até o 9. Que a gente hoje... É lá. Som. Peço aos irmãos, mais uma vez, agora melhorou. Peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas no livro de Marcos, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 9. Os objetivos da lição vai falar acerca da identidade de Jesus, vai falar acerca da autoridade de Jesus acima de tudo e vai falar também no último objetivo, destacando a compaixão de Cristo. Eu vou usar, como o tempo é curto, eu vou usar como referência o livro de Marcos, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 9. A gente chegou a ler aqui 4 versos, mas eu vou fazer a abordagem dos 9 versos. Falando a respeito de Jesus, irmãos, já falei isso aqui algumas vezes, voltando a repetir. A gente falando a respeito da identidade de Jesus, a gente vai ver que Jesus ele tinha 2 naturezas. Ele tinha tanto a natureza humana, como também tinha a natureza divina. Na natureza divina, a gente vai ver que ele tem pai, mas não tem mãe. E na natureza humana, a gente vai ver que ele tem mãe, mas não tem pai. E falando sobre a identidade ainda de Jesus, a gente vai ver que Jesus ele era filho de Deus. A gente vai ver também que ele foi um servo obediente a Deus. Até na hora da sua morte, ele foi um servo obediente a Deus. A gente vai ver também a respeito da identidade de Jesus, que Jesus ele não burla nenhum mandamento. A gente vai ver que ele foi um servo fiel, seguiu todos aqueles desígnios que Deus tinha projetado a ele, e a gente vai ver que ele cumpre a sua missão com excelência. E ainda falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que ele era um ser, uma pessoa cheia de autoridade, e as pessoas ficavam fascinadas com a sua autoridade. E a gente vai ver que quando a gente fala de autoridade aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo, a autoridade que ele tinha, que ele tem ainda, né? A gente vai ver que vai falar sobre o seu senhorio, sobre o seu domínio sobre as coisas. E a gente vendo a respeito da autoridade de Jesus, a gente vai perceber em diversos textos da Bíblia, sobre essa questão da autoridade de Jesus, que a gente vai ver que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. A gente vai ver que quando teve o episódio para repreender o mar, ele repreendeu o mar. Quando teve um episódio que surgiu ocasiões, circunstâncias, na qual apareceu pessoas mortas diante dele, a gente vai ver que Jesus usa da sua autoridade para fazer aquele morto reviver. A gente vai ver também que quando surgiu algumas ocasiões na frente de Jesus ali, que a pessoa estava enferma, a gente vai ver que Jesus usa da sua autoridade para curar os enfermos e para curar os doentes. Então a gente percebe, irmão, aqui já abordando esses 2 objetivos, falando aqui sobre acerca da identidade de Jesus e sobre a questão da autoridade de Jesus, a gente vai ver que Jesus cumpre com excelência aquilo que está designado para ele. E a gente vai ver que Jesus não foge da sua missão. Agora, irmãos, como eu falei para os irmãos, eu vou fazer uma abordagem maior no livro de Marcos, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 9. Queria que os irmãos acompanhassem comigo nas suas Bíblias o verso 1º e o verso 2º, que vai dizer assim: Naqueles dias, novamente, uma grande multidão se ajuntou e não tinham o que comer. E por isso ele chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem o que comer. Repare bem aqui.
eu destaco aqui duas situações. A primeira é que uma grande multidão seguia Jesus. Aí fica aquela pergunta no ar: por que uma grande multidão seguia Jesus? As pessoas ali até então ainda não sabiam que ele era o Filho de Deus. Mas as pessoas seguiam ele por alguns motivos. Dentre alguns motivos aqui que eu vou destacar, creio eu que não são todos os motivos, mas cada um de nós teve alguma coisa a observar o porquê as pessoas seguiam Jesus. E a gente vai ver que a multidão seguia Jesus por quê? Porque Jesus ele costumava falar o que ninguém falava. Jesus ele costumava ensinar o que ninguém ensinava. A gente vai ver que Jesus chamava a sua atenção, como eu falei aqui anteriormente, por causa da sua autoridade. Ele tinha autoridade naquilo que ele ensinava. Porque ele tinha autoridade naquilo que ele ensinava? Porque ele não falava nada mais, nada menos do que a verdade. Ele não fugia da verdade. Então a gente vai ver que ele chamava a atenção da multidão por causa disso, e também por causa dos sinais e outras coisas mais que ele fazia. E a gente vai ver uma segunda coisa aqui que eu destaco, tanto no verso 1 e no verso 2, que Jesus ele vai detectar um problema ali naquele momento. Ele vai perceber que naquele momento onde eles estavam, que era no deserto, ele vai perceber que ali não tinha comida para alimentar a multidão. E a multidão já estava há 3 dias com ele. E ali ele chama os discípulos para uma reunião. E ali ele trata com os discípulos o que está acontecendo. A gente vai ver que Jesus não tinha necessidade de falar. Mas ele, mesmo assim, ele abre para os discípulos, ele abre para a sua equipe, o que estava se passando ali naquele momento. E a gente vai ver ali que, além dele detectar esse problema, que é uma coisa crucial ali naquele momento, a gente vai ver também que, dentro dele, ele vai se mover de compaixão. Tá dando para me ouvir aí atrás? Não, tá baixo. Vai melhorar agora. Som. A gente vai ver que ele se movia de uma grande compaixão. E a gente vai ver que quando ele se move por uma grande compaixão ali pela multidão, a gente vai perceber ali, irmãos, que aquela compaixão que ele está tendo é uma compaixão totalmente diferente, é uma coisa profunda dentro dele. É uma coisa profunda ali dentro dele. E a gente vai perceber, irmão, que a gente não deve confundir. A gente não deve confundir compaixão com empatia. A gente vai perceber que compaixão é diferente de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é quando a gente vê a pessoa passando por um determinado problema e a gente tenta se colocar no lugar daquela pessoa. A gente tenta vivenciar aquilo que a pessoa está vivendo. Isso é empatia. Mas aqui a Bíblia fala bem claro para a gente que Jesus ali está tendo uma grande compaixão por aquela multidão. A compaixão, ela tem um adicional a mais. Que adicional é esse a mais que ela tem? A gente vai ver que Jesus ele se solidariza pelo povo e ele se move pela questão que o povo ali está passando naquele momento. E a gente vai ver que esse adicional a mais da compaixão, a gente vai ver que Jesus ele compreende o estado emocional daquele público que estava seguindo ele. E a gente vai ver ali que Jesus também ele tem um desejo ardente de aliviar o sofrimento daquele povo. Então a gente vê, irmão, a gente percebe que a compaixão tem esse diferencial da empatia. E a Bíblia é bem clara para nós. Jesus ele teve uma grande compaixão do povo. E essa compaixão que Jesus teve do povo... Som, agora melhorou. E essa compaixão que Jesus teve do povo, a gente vai ver que é algo que a gente tem que ter também dentro de nós. Essa compaixão. A gente também tem que ser solidário para com o próximo. A empatia também é algo bom, mas a compaixão ela fala mais alto, irmão. Às vezes nós percebemos algumas pessoas passando por algum tipo de sofrimento, e se a gente não vigiar, a gente acaba caindo num erro de não criar algo para tentar aliviar o sofrimento daquela pessoa. E Jesus aqui, através da Bíblia Sagrada, ele vai ensinar para a gente que a compaixão é isso, é a gente aliviar o sofrimento de uma pessoa que está sofrendo. É algo diferente da empatia. Como eu falei para os irmãos, a empatia é algo bom, mas a compaixão ela tem um adicional a mais. E é isso que Jesus, a Bíblia Sagrada, ela chama a nossa atenção nessa manhã, que a gente venha ter compaixão pelo nosso próximo, que a gente, além de ver o estado daquela pessoa, que a gente possa fazer algo para aliviar ou reduzir o sofrimento daquela pessoa. E foi isso que Jesus fez ali naquele momento.
Jesus, ele procura aliviar, ele procura reduzir o sofrimento daquele povo que estava com ele. E Jesus é bem claro para os discípulos. Eles já estão comigo há 3 dias. Se a gente despedi-los, alguns deles vão desfalecer pelo meio do caminho. Então Jesus ali, ele se preocupa com aquele momento. Ele se preocupa com a situação daquele povo que estava seguindo ele. Aí a pergunta que eu faço aqui para nós nessa manhã, serve para mim também. Será que a gente tem se preocupado com o nosso próximo? Tem pessoas que acham que o nosso próximo é meu pai, é só minha mãe, é só meu irmão. Não, o nosso próximo é todo aquele ser vivo na face dessa terra. Verso 3 e o verso 4 vai dizer assim para a gente, acompanha nas vossas Bíblias. Vai dizer assim, ó: se os mandar em jejum para casa, desfalecerão pelo caminho, pois muitos vieram de longe. Aí o verso 4 diz assim, ó: seus discípulos lhe responderam: como poderia alguém aqui num deserto saciar com pão tanta gente? Agora eu peço aos irmãos também que abram em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 13 e 21, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui nesse momento, nesse episódio. Vai dizer assim, Mateus 13, Mateus 14, perdão, verso 15, verso 16. Só uma observação, a gente está falando sobre a segunda multiplicação dos pães. Agora Mateus 14, verso 15 e 16 vai dizer assim: chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Repare bem, eu falei para os irmãos para a gente acompanhar o verso 3 e verso 4 de Marcos 8. Nós estamos falando da segunda multiplicação dos pães. E Mateus ele vai abordar a primeira multiplicação dos pães. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Se a gente for reparar, irmãos, depois vocês podem até ler o texto completo em casa. Se a gente for reparar, as situações que estão acontecendo são situações parecidas. Se a gente for reparar, na primeira multiplicação dos pães, quando acontece esse episódio também, que ali tinha poucos pães, antes de Jesus fazer a multiplicação, na primeira multiplicação, se a gente for reparar, a resposta do discípulo, naquele momento, e no momento atual que eles estavam passando aqui em Marcos 8, elas são parecidas. As situações, elas são praticamente idênticas. Então a gente vai reparar, irmãos, que o problema que está acontecendo aqui em Marcos 8, o problema é um problema novo, mas ele carrega alguns vestígios de uma situação anterior. Então a gente repara que a visão que eles tinham ali daquele momento, os discípulos, eles tinham que ter uma visão, uma perspectiva diferente, porque eles já vivenciaram aquilo lá atrás. E agora eles estão passando por uma situação praticamente idêntica. Só que qual é a atitude dos discípulos aqui, no verso 3 e no verso 4 de Marcos 8? Eles falam: como poderia alguém aqui no deserto saciar com pão tantas pessoas? E a Bíblia traz para a gente a informação que tinha aproximadamente ou cerca de 4.000 pessoas. Aí eles fazem essa pergunta, eles falam isso para Jesus. Então a gente repara que, mesmo eles passando pelo primeiro episódio da multiplicação, e agora eles estão no segundo episódio da multiplicação, a gente vai reparar, irmãos, que a experiência que eles tiveram lá atrás não adiantou de quase nada. Parece que aquele episódio que aconteceu a primeira vez, na cabeça deles tinha sido apagado da sua memória. Parece que houve um reset no celular deles. Então a gente vai perceber que eles ali naquele momento, eles estavam tratando o problema aquele problema atual com as velhas atitudes. Não eram atitudes novas. Tudo que eles tinham que usar ali naquele momento era praticar a fé. Tudo que eles tinham naquele momento ali era praticar algo que viesse chamar a atenção de Jesus, para que Jesus pudesse ali fazer um milagre também. Só que a gente vai perceber que eles não progrediram, eles estavam estagnados. O que eu quero trazer aqui, e o que a Bíblia chama a nossa atenção aqui nessa manhã?
através desse episódio, dos versos 3 e verso 4 de Marcos 8, que vai ter situações, irmãos, que vai acontecer na nossa vida a partir de hoje e daqui para frente, que já se repetiram, que já aconteceu há anos atrás, ou meses atrás, ou dias atrás, que vai voltar a se repetir nas nossas vidas, e as nossas práticas, as nossas atitudes não podem ser as mesmas. A gente tem que aprender a tirar a lição de algumas experiências. As ações deles, as atitudes deles mostram para a gente que eles estavam estagnados, eles não aprenderam nada. E a Bíblia hoje está chamando a nossa atenção que a gente venha aprender com as experiências da vida, porque vai ter coisas que vão se repetir lá na frente, e a gente vai ter que saber lidar com aquele tipo de situação, mas a gente não pode usar as práticas antigas. A gente tem que usar as práticas novas, a gente tem que usar a nossa fé. Então a gente vai perceber que eles não mudaram em nada. E a gente vai reparar, irmãos, que a gente não pode tratar velhos problemas com velhas atitudes. Então fica esse recado para a gente. A gente tem que pôr a nossa fé em prática. Era tudo que Jesus queria deles ali naquele momento. Agora os versos 5 e verso 8 de Marcos capítulo 8. Vai dizer assim: ele perguntou, quantos pães tendes? Responderam, 7. Mandou que a multidão sentasse pelo chão, e tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que eles o distribuíssem. Aí diz assim, e eles o distribuíram à multidão, tinham ainda alguns peixinhos. Depois de ter abençoado, mandou que os distribuísse também. Eles comeram e ficaram saciados. Dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 pessoas. Repare bem para a gente poder encerrar. A gente vai ver que Jesus ele vai fazer uma pergunta para eles, perguntando quantos pães eles tinham ali naquele momento. E a resposta dele, tem 7. A gente repara que antes de Jesus tomar alguma atitude, de pedir para eles sentarem, Jesus vai ver primeiro, Jesus vai analisar o que tinha na despensa, antes de tomar qualquer tipo de atitude. Então aprenda uma lição aqui também nesta manhã. Antes da gente tomar qualquer tipo de ação, antes da gente fazer qualquer tipo de ação, a gente tem que analisar primeiro se a gente pode fazer aquele tipo de ação. E Jesus ali pergunta para eles, quantos pães vocês têm? Eles respondem, 7. E a gente sabe que 7 pães para alimentar 4.000 pessoas era algo praticamente impossível. Mas a gente sabe que para Deus nada é impossível. E a gente vai reparar, irmãos, que quando os nossos recursos são insuficientes, a gente tem que levar os nossos recursos até Deus. Porque a gente sabe que Deus pode fazer alguma coisa com nossos poucos recursos. Eu não sei qual área da vida dos irmãos, os irmãos estão com poucos recursos. Eu não sei se é na área sentimental, se é na área espiritual, não sei se é na área material. Mas esse pouco recurso que você tem, que é insuficiente, leve-os até Deus. É essa lição que a Bíblia está nos mostrando hoje aqui nesta manhã. Que mesmo independente da quantidade de recurso que nós temos, a gente tem um Deus que pode fazer desse pouco recurso se tornar algo imensurável. E a gente vai reparar, irmãos, em alguns textos da Bíblia, para corroborar com aquilo que eu estou dizendo, a gente vai reparar em Lucas, no capítulo 5 também, uma lição bastante importante para nossas vidas, Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 7, que vai falar sobre a pesca maravilhosa, ou a grande pesca. A gente vai ver que Jesus estava ensinando, e ali quando Jesus estava ensinando, logo depois de ele ensinar, ele fala para Pedro, Pedro, lança a tua rede ao mar. E qual é a resposta que Pedro vai dar para Jesus? Senhor, nós pescamos a noite toda, e a gente não apanhou nada. Aí Pedro vai dar uma resposta para Jesus interessante. Ele fala assim, mas Senhor, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede ao mar. Repare bem, o recurso de Pedro era insuficiente. Mas aí Jesus vai dar uma palavra para ele. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer tentar fazer as coisas com as nossas técnicas, com as nossas habilidades. Pedro era um homem pescador. Pedro entendia do mar. Pedro entendia da pesca. Agora a gente vê algum relato de Jesus pescando na Bíblia? Não. Mas ali Jesus, ele ouve a voz de Jesus. Pedro ouve a voz de Jesus. E Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, Pedro põe em ação aquilo que Jesus está falando. Então a gente repara, irmãos, que às vezes as nossas técnicas, as nossas habilidades, elas são insuficientes. E a gente tem que começar a pegar as estratégias de Deus para que as coisas possam começar a dar certo.
Então a gente vai ver que quando Pedro ouve a voz de Jesus e Pedro vai lançar a rede ao mar, o que vai acontecer? Ele vai pescar tanto peixes, Pedro e seus companheiros, que as redes, a Bíblia vai nos dizer que as redes estavam se rompendo e eles tiveram que pedir ajuda. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Mesmo que seus recursos sejam insuficientes, apresente-os a Deus, entregue-os na mão de Deus. Deus tem poder para transformar os seus recursos em algo imensurável, em algo que você não pode imaginar. E através dos seus recursos, que são insuficientes, que Deus vai fazer prosperar, além de você ser abençoado por Deus, você vai abençoar pessoas que estão também ao seu redor e ao seu derredor também. Quer ver um outro texto também para corroborar aquilo que eu estou dizendo? No livro de 2 Reis, no capítulo 4, que vai falar sobre o azeite da viúva, a gente vai ver a história de uma mulher, resumindo, por causa do tempo, a gente vai perceber na história da mulher que os credores apareceram para levar os seus 2 filhos, porque ela estava com uma dívida muito grande. E para não perder os seus 2 filhos, o que ela vai fazer? Ela vai até o homem de Deus, ela vai até o profeta, e ali no profeta, ela relata ao profeta o que está acontecendo. Aí o profeta faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Aí ela fala para ele: eu só tenho uma botija de azeite. Aí o que ele vai dizer para ela? Vá para casa, pede vasilhas emprestadas e começa a encher cada vasilha. E aquela mulher ouve a voz do homem de Deus e começa a fazer aquilo que ele ordenou para ela fazer dentro de casa, e a gente vai ver que o azeite dela é multiplicado, ela consegue pagar a sua dívida e consegue viver do resto. Então a gente percebe, irmãos, que através dos nossos poucos recursos, Deus tem poder para fazer prosperar aquilo que era impossível aos olhos humanos. E a gente percebe aqui, para a gente poder encerrar, que quando os discípulos apresentam um pão para Jesus, e apresentam também os peixes para Jesus, a gente vai ver que Jesus ali, antes de repartir o pão e antes de dar os peixes na mão dos discípulos para que fossem distribuídos, a gente percebe, irmãos, que Jesus ele vai dar graças a Deus pelo pão e vai dar graças a Deus pelos peixes. Repare bem, era um costume dos judeus apresentar todas as refeições a Deus. Antes deles comerem qualquer coisa, eram costumes deles apresentarem a Deus. Aí uma pergunta que eu faço para a igreja aqui nesta manhã: será algo que a gente come, o que a gente compra, a gente fica apresentando para Deus? Tem gente que come coisa oferecida e nem sabe. Tem gente que passa mal e fala: pô, passei mal porque eu comi isso, isso e isso. E fica sem entender às vezes. Claro que eu não vou radicalizar, mas a Bíblia também nos ensina essa lição também hoje, aqui nesta manhã, que a gente vem apresentar para Deus tudo aquilo que a gente for comer. Sempre antes de almoçar, sempre antes de jantar, sempre antes de lanchar, tudo aquilo que eu compro no mercado, tudo aquilo que eu compro numa venda, tudo aquilo que entregam na minha mão para que eu venha comer, para que eu venha beber, há uma necessidade de eu apresentá-los a Deus. E a gente aqui vai ver que Jesus vai fazer a multiplicação dos pães, Jesus vai fazer a multiplicação dos peixes, e toda a multidão vai sair saciada ali, naquele momento. O recado aqui que eu deixo para a igreja, para poder encerrar, é que a gente vem apresentar para Deus os nossos recursos que a gente acha que são insuficientes. Eu não sei se é na vida espiritual, eu não sei se é na vida sentimental, eu não sei se é na vida material de vocês, eu não sei se é algum projeto que está na mão de vocês, que vocês estão vendo que não vai ter mais jeito, mas apresente para Deus, seja o que for da área de vocês, seja que for o desejo de vocês, seja qual for o propósito que está no coração de vocês. A mensagem de hoje para nós é: apresente para Deus os seus recursos que vocês acham que são insuficientes, porque o nosso Deus tem poder para fazer prosperar aquilo que a gente acha que não vai prosperar. Agradeço aqui a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.